Bom dia, meus irmãos. Sejam bem-vindos. Belo dia de sol, em que nós podemos estar na casa do Senhor, não é? Tantas restrições vão aumentando, mas ainda podemos estar aqui. Então, graças a Deus. Vamos agradecer ao Senhor e vamos usar bem este nosso tempo. Vamos orar silenciosamente, preparar o nosso coração para este tempo de culto, de adoração ao Senhor, enquanto ouvimos o nosso prelúdio musical. Que a graça e a paz do Senhor da Glória possa estar com cada um de nós. Nós estamos aqui para adorar o nosso Deus e para falar a respeito daquilo que é a nossa convicção. Vivemos um mundo de angústia, um mundo de solidão, que as pessoas estão a viver épocas de grande solidão, isoladas. Vivemos um tempo de preocupação, estão todos à espera de uma solução. A solução só se encontra no Senhor. E nós somos aqueles que somos portadores desta mensagem. A única mensagem que pode realmente fazer a diferença na humanidade. E para isso o Senhor nos separou. Nós fomos salvos para poder ser sal e luz. Vamos lembrar o que Ele nos disse. De pé nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, em que somos recordados da nossa responsabilidade de transmitir aquilo que é a verdade do Senhor. Diz assim a palavra: vocês são o sal do mundo, mas se o sal perder as suas qualidades, poderá novamente salgar? Vocês são a luz do mundo. Uma cidade situada no alto de um monte não se pode esconder. Também não se acende um candeeiro para o pôr debaixo de uma caixa. Do mesmo modo, façam brilhar a vossa luz diante de toda a gente, para que vejam as vossas boas obras e deem louvores ao vosso Pai, que está nos céus. Amém? As pessoas estão numa grande expectativa da chegada da vacina. A vacina é a esperança. Irmãos, a gente nem sabe se ela vai funcionar como é preciso. Nós nem temos a certeza quantas doses. Nós não sabemos como é que ela vai ser distribuída. São tantas as questões aí, irmãos. Esperança há uma. Nós sabemos qual é. É Jesus. E nós a declaramos. E nesta hora vamos cantar sobre ela.
transforma o poder, que nos liberta uma paz que o mundo não dá. Somos a luz a revelar quem és na nossa geração. Somos a voz a anunciar. Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Verdade, uma missão, há um clamor no mundo por salvação. Há um amor que nos transforma, um poder que nos liberta, uma paz que o mundo não dá. Somos a luz a revelar quem és na nossa geração. Somos a voz a anunciar. Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Se te amarmos e formos o mundo saberá que somos teus. Se te amarmos e formos o mundo saberá que somos teus. Jesus, tu és a esperança, o caminho, a salvação, o amor que cobre o mundo, verdade, vida e paz, a única esperança. Amém, irmão? O irmão acredita nisso? Acredita? Parece tão fraquinho, não tomaram um pequeno almoço. O irmão acredita nisso? Sim. É isso, nós acreditamos, irmão, nós temos que anunciar. As pessoas não vão adivinhar só de olhar para a nossa cara. É claro que temos que viver uma vida que mostre Jesus, mas se nós também não falarmos dele, elas não vão conseguir saber. Nós precisamos dizer. A nossa geração é a nossa responsabilidade. Podemos ler e aprender daquilo que os outros fizeram e aprendemos muitas coisas com eles. Podemos nos preocupar e preparar alguma coisa para a próxima geração, mas a nossa geração é a nossa responsabilidade. O Senhor vai pedir contas de nós daqueles que estão à nossa volta. E nós não devemos olhar para isso como um peso, mas como uma alegria, um privilégio. Nós temos a única esperança. Imagine, irmão, se o irmão tivesse realmente uma cura para a pandemia. Imagine. Você tinha uma cura para a pandemia, descobriu lá em casa, brincando, comeu alguma coisa ou experimentou alguma coisa. Isto cura a pandemia, isto cura, mata o vírus na hora. Você ia ter dificuldade em sair por aí a gritar para as pessoas na rua: olha, descobri, está aqui, acabou tudo, podemos voltar àquilo que antes nós achávamos tão bom e nem sabíamos que era, não é? Podemos voltar a abraçar as famílias, estarmos juntos, está aqui a cura, a solução. Você ia ter dificuldade em dizer isto? Irmãos, nós temos a cura para a pandemia, que é muito pior do que o Covid, irmãos. É pandemia mesmo, é mundial. Não é só meia dúzia de pessoas que apanharam. Mesmo que sejam alguns milhões, são bilhões, é o mundo inteiro. E a solução é Jesus. E é a nossa responsabilidade e nosso privilégio. A palavra do Senhor diz que, sabendo isto, nós exaltamos o nosso Deus. Exaltá-lo é proclamá-lo.
O salmista dizia: dar-te-ei graças entre os povos, ó Senhor, cantar-te-ei salmos entre as nações. O teu amor é tão grande que chega até aos céus e a tua lealdade alcança o infinito. Vamos exaltar o Senhor, porque Ele é digno da nossa exaltação. Exaltar-te-ei, Senhor, entre todas as nações, e celebrarei e cantarei tua glória, porque o teu imenso amor exaltar-te-ei, Senhor, entre todas as nações, e celebrarei e cantarei tua glória, porque o teu imenso amor se eleva até aos céus, tua fidelidade até as nuvens, ó Senhor, eleva-te acima dos céus, e a tua glória encha todo o universo, ó Senhor, eleva-te acima dos céus, e a tua glória, que a tua glória, que a tua glória encha todo o universo. Senhor, a tua palavra profetiza que a tua glória vai encher a terra como as águas cobrem o mar. E nós ansiamos, Senhor, por ver isto. Mas nós queremos, Senhor, que isto comece a ser visto já agora, porque nós estamos aqui para refletir a tua glória. Fomos feitos com esta capacidade, salvos por Jesus, justificados, santificados, para poder refletir quem tu és. Ó Senhor, dá-nos a percepção do valor da vida, que é esta vida, que é refletir quem tu és. Dá-nos, Senhor, a alegria de poder mostrar isto aos que estão à nossa volta. Ó Senhor, ajuda-nos a levantar a cabeça no meio das trevas e de tudo aquilo que tenta nos oprimir,
para perceber o privilégio nosso, que é cantar, que é falar, que é viver aquilo que Jesus representa. Faz-nos, Senhor, a igreja que Tu esperas que nós sejamos. Nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Igreja de Jesus, família de Deus, estamos aqui para cultuar juntos e é bom. Vamos saudar aqueles que estão perto de nós, mesmo que seja só com um aceno de mãos, não é? Nós podemos estar aqui, é bom que nós podemos nos deslocar e chegar, e ainda bem que os irmãos vieram. Aqueles que estão a acompanhar-nos na transmissão ao vivo, seja bem-vindo no nosso tempo aqui de comunhão, que também seja uma bênção para a sua vida e o seu lar. Os irmãos podem sentar-se. Próximo domingo será um domingo diferente, será um domingo basicamente centrado na nossa realidade como igreja. Vai ser difícil podermos ter visitantes domingo que vem. Porquê? Temos assembleia de membros, não é? Não tivemos nenhuma o ano inteiro, precisamos ter esta agora. E como dissemos aos irmãos, estávamos na expectativa do que ia ser decidido. O estado de emergência continua, as medidas não foram aliviadas, foram tornadas mais difíceis ainda. E no próximo domingo não podemos fazer a nossa reunião à tarde, portanto vai ter que ser mesmo às 9 da manhã, como nós convocamos os irmãos. Outros vão poder fazer reuniões em outras horas, mas nós não fazemos parte desse grupo. Então nós estaremos aqui às 9 e eu convoco os irmãos que são membros da igreja e que vão poder estar aqui a se inscreverem. Não teremos lugar, eventualmente, para todos, mas acredito para todos aqueles que vão querer estar na Assembleia haverá lugar. Então inscrevam-se para estar aqui às 9. E eu preciso que os irmãos expliquem, ao falarem com a irmã Rebeca ou ao mandarem mensagem para ela, se pretendem ficar para o culto. Nós vamos ter uma Assembleia que vai começar às 9. Ela dificilmente vai terminar antes das 11. Nós precisamos que ela acabe até às 11, mas não vamos conseguir ter o culto das 10. Portanto, teremos a Assembleia, teremos um intervalo e teremos apenas o culto das 11h30. Então, se o irmão vem para a Assembleia e vai ficar para o culto, preciso também que informe a irmã Rebeca, porque pode acontecer do irmão vir à Assembleia, mas depois querer ir embora, até por uma questão de horário, etc. E que outros que não vão vir à Assembleia vão querer participar do culto. Então, para nós podermos jogar com tudo isto, preciso que o irmão me ajude. Inscreva-se na Assembleia, explique se vai ficar para o culto, ou então tente se inscrever no culto, sabendo que vai ficar à espera para perceber se vai haver realmente espaço ou não. Se o irmão tem algum cargo na igreja, foi eleito para algum cargo durante este ano, e está pronto para continuar a exercer a sua função, ótimo, porque é isso que nós esperamos. As eleições este ano deverão ser muito simples. Nós só iremos tratar de casos em que as pessoas não vão poder continuar, por algum motivo. Então eu só preciso é que o irmão, se tem cargo e não vai poder continuar, diga-me. Porque à partida nós iremos reeleger aqueles que foram eleitos. A maioria das funções não conseguiu fazer grande coisa, porque este ano foi um ano limitado. Então, nós iremos continuar a ter os mesmos nomes, em princípio, a não ser aqueles irmãos que não puderem realmente. Então, peço e conto com a vossa colaboração, como os irmãos têm feito até aqui, para que isto possa correr bem. Mês de Missões Nacionais, temos estado a orar pelos campos no nosso país, estamos estado a ouvir alguma coisa sobre o assunto e hoje vamos ouvir o diretor de Missões Nacionais, que vai nos falar um bocadinho sobre, então, o trabalho a nível do país inteiro. Vamos ouvir. Amados irmãos, que alegria poder me dirigir a vós para lançar a campanha de missões nacionais do ano de 2020. O tema da nossa campanha é Conta-nos o que Deus fez por ti, baseado em Lucas capítulo 8, versículo 39. O texto diz assim: volta para casa e conta aos teus tudo o que Deus fez por ti. Então foi ele anunciando por toda a cidade todas as coisas que Jesus lhe tinha feito. Jesus queria que aquele ex-endemoniado de Gadara não seguisse Jesus como os demais discípulos estavam a seguir, mas queria que ele voltasse para casa e contasse aos seus tudo quanto Deus tinha feito por ele. Eu entendo que é isso que Deus também quer de cada um de nós, que nós contemos, que nós sejamos testemunhas para compartilhar as bênçãos que Deus tem feito na nossa vida. Mas nós também queremos, nesse momento, contar aos irmãos o que Deus tem feito em nossa nação. Queremos começar com a rede do Vale do Minho,
lá no extremo norte, onde temos ali a família do pastor Carlos Martins. Ele está ali com a igreja de Pias e Valença, revitalizando aquelas igrejas, mas com o objetivo também da plantação de uma igreja em Monção. Ficamos felizes que agora, recentemente, foram 9 pessoas batizadas ali. Nós louvamos ao Senhor por isso, pela forma como Deus tem abençoado aquele trabalho. Contamos com as vossas orações. Ovar, temos ali o pastor Alexandre Glória. E o pastor Alexandre Glória tem feito um excelente trabalho com pequenos grupos, ajudando o povo de Ovar, que agora recentemente foi tão atingido por essa pandemia do Covid-19. E mesmo com aquelas grandes dificuldades, o pastor Alexandre Glória tem feito ali um trabalho com aqueles irmãos e agora já estão a sonhar em ter um local aberto para a pregação do Evangelho. Na cidade de Torres Novas, nós temos as missionárias Priscila Couto e Sofia Pereira. Nesse tempo de pandemia, a obra de Deus não parou ali em Torres Novas. E elas então fizeram de tudo para que aquelas pessoas pelo qual a igreja tem podido ajudar, abençoar, pudessem também ser alcançadas, sobretudo aqueles que estavam sozinhos. Então eles fizeram de tudo para que aquelas reuniões, mesmo de forma online, não presencial, como nós pensamos pelas nossas igrejas, também acontecesse naquela missão ali em Torres Novas. Elas também têm testemunhos a poder compartilhar. E nos Açores, quer na ilha do Faial, quer na ilha de São Jorge, nós temos ali o trabalho do pastor Ismael Couto. E o pastor Ismael Couto tem visitado a ilha de São Jorge e estamos felizes porque 5 pessoas estão a ouvir o Evangelho de Jesus ali em São Jorge. Nós gostaríamos, irmãos, com esta campanha, de pedir aos irmãos 3 coisas. Primeiro, gostaríamos de pedir que os irmãos orassem. Ore por esta campanha. Ore pelos nossos missionários. Ore para que Deus nos dê os recursos necessários para que nós possamos honrar todos os compromissos que nós temos assumidos. Nós não podemos permitir que esse tempo de pandemia paralise a obra do Senhor. Nós gostaríamos também de pedir aos irmãos, de além de orar, que os irmãos possam contribuir. Dentro da vossa disponibilidade, mas com generosidade, os irmãos possam contribuir para a obra de missões. Queremos dizer aos irmãos que precisamos muito das vossas orações e da vossa contribuição. Há vários desafios que chegam a nós diariamente, mas nós precisamos contar com os irmãos. Nós temos pedido que os irmãos orem, que os irmãos contribuam, mas procure se informar, procure saber as notícias que nós vamos procurar chegar a cada um de vós daquilo que está acontecendo em missões nacionais. Estamos agora no período da campanha de missões nacionais e gostaríamos que essa fosse uma excelente campanha, não apenas excelente campanha a nível de levantarmos uma oferta significativa, afinal temos um alvo arrojado que são 28.000 euros, mas gostaríamos de contar convosco, gostaríamos de contar com a vossa participação. Por isso, sobretudo, ore, contribua e participe, para que o reino do Senhor possa ser cada dia mais conhecido na nossa nação. Que Deus a todos abençoe. Amém. E os irmãos, lembrando que próximo domingo nós levantaremos a nossa oferta, o irmão poderá fazê-lo pelos meios que tem feito para contribuir, mas também se quiser trazer a oferta física, faça, e nós teremos aqui envelopes para podermos levantar a nossa oferta. Vamos pedir ao Senhor nesta hora, vamos orar. Eu vou pedir ao pastor Samuel que lembre então dos nossos obreiros espalhados pelo país e que desperte as igrejas para que contribuam com generosidade. Nosso Deus e bom Pai, nós queremos louvar pelo Teu grande amor por nós. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado pelas bênçãos que continuas a derramar sobre nós. Nós Te louvamos, ó Pai Santo, pela salvação que temos em Jesus Cristo. Obrigado porque Ele veio e Ele mudou a nossa vida, e Ele é a razão da nossa vida, e Ele nos fez conhecer o Pai. E nós te queremos agradecer pela bênção da salvação,
pelos privilégios de pertencermos a uma nova família de fé e tudo aquilo que temos vivido desde que conhecemos o Senhor Jesus Cristo. Ó Pai, reconhecemos que muitos dos nossos entes queridos, os nossos concidadãos, ó Pai, não te conhecem. Estão ainda a vaguear nas suas vidas sem o conhecimento da única verdade que é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Pai Santo, nós suplicamos a tua graça. Tu possas abençoar todos aqueles que estão envolvidos no departamento de missões nacionais, mas também a todos nós que fomos alcançados pela tua graça para sermos porta-vozes deste Evangelho maravilhoso que traz a salvação. Ó Pai, abençoa o nosso país. Nós suplicamos a tua graça, rogamos pelo teu poder que muda vidas, que muitas pessoas possam vir ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Por isso, ó Pai Santo, nós pedimos que, ao terminarmos este mês de missões nacionais, ó Pai Santo, que a nossa visão possa continuar, para que todos aqueles que connosco convivem e que não conhecem o Senhor Jesus Cristo possam encontrar nele também a esperança e a própria salvação. Obrigado por aquilo que já foi feito até aqui. Obrigado por aquilo que está a ser feito agora. E suplicamos ainda a tua graça e a tua bênção sobre aquilo que ainda será feito. Nós te louvamos, nós te agradecemos, nós engrandecemos o teu nome, Pai Santo. E agora pedimos que tu nos assistas com a tua graça através da tua palavra, que será proclamada esta manhã. Obrigado por aquilo que já ouvimos no primeiro culto, e agora pedimos que a tua graça, a tua unção seja com o teu servo e que ele seja porta-voz da tua parte para as nossas vidas. Obrigado, Pai Santo, por aquilo que já recebemos. Fala aos nossos corações. O Espírito Santo torne os nossos corações flexíveis para recebermos a tua palavra e aplicá-la também nas nossas vidas. Ó Pai, continue a receber todo o louvor e toda a adoração deste culto. Esta é a nossa oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. É costumeiro dizer-se que as dificuldades, os problemas, as lutas, as tribulações mostram o tipo de pessoas que somos. Quando se passa por uma dificuldade, percebemos o caráter, não é? A força ou não que uma pessoa tem. Mas há algo que ainda pode ser mais eficaz para desvendar o coração humano do que as dificuldades. O sucesso. É possível ter fracasso no sucesso. Ou seja, é possível mostrar que o caráter, afinal, daquele que venceu, não era um bom caráter e não merecia a vitória. E muitas vezes nós verificamos que alguém vence, mas não sabe ser gracioso na vitória. E no caso acontece fracasso no sucesso. E é isso que nós encontramos nesta história que temos estado a acompanhar nos últimos domingos, que é a história de Jonas. Fracasso no sucesso. Entre os livros proféticos, irmãos, Jonas é muito relevante porque ele é completamente diferente. Não há nenhum outro livro profético que seja nem parecido com Jonas. Os livros proféticos em geral, os irmãos podem ler, os livros proféticos em geral estão centrados na mensagem dos profetas. O que é que os profetas disseram? O livro de Jonas não, porque o que Jonas diz é isto aqui, não é? É uma pequena frase, dita de forma provavelmente rabugenta, mal disposta, é uma mensagem dura, pessimista. O livro não gira à volta da mensagem de Jonas, gira à volta da história dele. Porque, no fundo, o livro de Jonas não é um livro sobre a pregação de Jonas, mas é uma grande lição para o povo de Israel. Jonas é Israel. Israel é Jonas neste livro. Israel tinha perdido a noção de quem era como povo escolhido, tinha perdido a sua vocação missionária, tinha deixado de entender o seu privilégio como povo escolhido de Deus para refletir quem Deus era, tinha se tornado agressivo, xenófobo para com todos os outros povos. Jonas apenas reflete aquilo que era a verdade do seu povo. É claro que com Jonas a história fica mais clara,
porque afinal de contas ele é missionário, ele é profeta, ele foi chamado por Deus para ir fazer. Então fica mais evidente que ele falha na sua missão e fica mais evidente a sua falta de compaixão. Mas a verdade que está por trás da história de Jonas é que ele representa toda a nação, todo o povo de Israel. Vamos ver então como é que a história termina. Abra aí a sua Bíblia, livro de Jonas, capítulo 4, e nós vamos ler o texto da palavra do Senhor, ficando de pé, em reverência à revelação divina. Jonas 4 diz assim: com isso, desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Senhor, não foi o que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei, fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente, misericordioso, tardio em irar-se e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, ao Senhor, tira-me a vida, porque melhor me é morrer do que viver. E disse o Senhor: é razoável essa tua ira? Então Jonas saiu da cidade e assentou-se ao oriente da mesma, e ali fez uma enramada e repousou debaixo dela à sombra até ver o que acontecia à cidade. E fez o Senhor nascer uma planta que subiu por cima de Jonas para que fizesse sombra sobre a sua cabeça, a fim de o livrar do seu desconforto. Jonas, pois, se alegrou em extremo por causa da planta. Mas Deus, no dia seguinte, ao subir da alva, enviou um verme, o qual feriu a planta e esta secou. E nascendo o sol, Deus mandou um vento calmoso, oriental, e o sol bateu na cabeça de Jonas de maneira que desfalecia, pelo que pediu para si a morte, dizendo: melhor me é morrer do que viver. Então perguntou Deus a Jonas: é razoável a tua ira por causa da planta? E ele respondeu: é razoável a minha ira até à morte. Tornou o Senhor: tens compaixão da planta, que não te custou trabalho, a qual não fizeste crescer, que numa noite nasceu e numa noite pereceu? E não hei de eu ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120.000 pessoas que não sabem discernir entre a mão direita e a mão esquerda, e também muitos animais? Pai, a Tua palavra é revelação para transformar as nossas vidas e nos colocar em ação, Senhor. Usa de acordo com a Tua vontade, nós pedimos, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar-se. Há algum debate sobre quando é que este episódio do capítulo 4 aconteceu. Algumas pessoas acham que assim que Jonas viu o arrependimento do povo, ele interpretou: bem, isto vai correr mal. Quer dizer, na visão dele. Ou seja, Deus vai perdoar. Ele começou a pregar, o povo foi sensível, arrependeu-se, o arrependimento chegou ao palácio, o rei mandou fazer um decreto, e assim que Jonas ouviu, não tinham passado 40 dias ainda, talvez ainda estivesse no início deste período, mas ele viu logo o que ia acontecer e ficou logo frustrado e desgostoso e parou o seu trabalho. Há quem ache que é isso que aconteceu. Há quem ache que ele esperou avançar muito e numa fase bem adiantada dos 40 dias percebeu: olha, afinal o povo inteiro se arrependeu em massa, não vai haver julgamento, e foi nessa altura que ele ficou desgostoso. E há quem ache que passaram 40 dias e, como não aconteceu nada, ele ficou frustrado com o que tinha acontecido. Independentemente disto, o que nós lemos aqui neste capítulo, irmãos, e no início deste texto, é impressionante, assustador e mexe muito connosco. No versículo 1 diz que ele ficou extremamente desagradado e irritado com Deus. Irmãos, as palavras usadas no original são terríveis. A palavra diz que ele queimou de raiva. Ele ferveu de raiva. Não foi uma zangazinha, não foi tipo aborrecimento. Chatice. Não, irmãos, ele ficou furioso. E o que a palavra diz, irmãos, é impressionante, porque verdadeiramente no original diz que pareceu mal aos olhos de Jonas a decisão de Deus. Deus decidiu mostrar graça. Deus decidiu perdoar, e Jonas olhou para a graça e para o perdão de Deus, e na vista dele, na interpretação dele, era uma coisa ruim. O servo critica a decisão do Senhor. O servo está em conflito aberto com o rei. Ele não concorda com a decisão do rei, ele está irritado com a decisão do rei.
Mas antes da gente criticar Jonas, temos que pensar nas vezes em que nós eventualmente fazemos a mesma coisa que ele. Seja honesto. Nunca houve um momento na sua vida em que aconteceu alguma coisa que você disse assim, o senhor estava a dormir, não concordo com isto. Talvez uma dificuldade, uma tribulação, um sofrimento, uma doença, talvez a morte de um ente querido. Irmãos, eu vou ser honesto convosco. Quando a minha mãe faleceu, eu confesso que a certa altura fiquei muito zangado com Deus. Eu fui Jonas naquela ocasião. Eu dei murros na parede do hospital. Estava indignado. A minha mãe foi uma pessoa fiel, foi uma mulher de Deus, foi uma serva, foi uma missionária dedicada, foi uma pessoa que amava a Jesus profundamente. Ela não merecia passar por este sofrimento e morrer desta maneira. Eu estava zangado com Deus, irmãos. A palavra nos é dada para que nós possamos olhar para ela e ela fale connosco. Não é para encher a nossa cabeça. E ela mexe, porque ela toca onde, não é? Onde é difícil. Nós somos meros servos, somos escravos. Nós não passamos julgamento ao Senhor, não podemos fazê-lo. Mas fazemos. Fazemos. E porquê é que Jonas passa julgamento? Alguns pensamentos de vários intérpretes do texto. Há quem ache que ele estava preocupado pelo seu zelo do Senhor. Deus era Deus. Deus tinha dito que ia julgar a cidade e afinal não ia. Então o nome de Deus ia ficar em falso. Afinal Deus disse que ia haver julgamento e não houve. E era por isso que Jonas estava preocupado. A história não combina com esta interpretação. Claramente não é essa a preocupação de Jonas. Há quem ache que Jonas estava muito preocupado com o seu povo. Que ele viu um arrependimento em Nínive que ele achava que devia haver em Israel e que não havia. E que foi isso que o incomodou. Mas mais uma vez, o decorrer da história não parece ter a ver com isto. Há quem ache, e eu acho que está mais próximo daquilo que é o real, que era uma questão de reputação. Nós valorizamos tanto a nossa reputação. Afinal, ele era um profeta conhecido. Ele era um homem que tinha feito profecias que tinham acontecido. E agora ele veio, profetizou e não vai acontecer. Como é que fica a reputação dele? A reputação de um profeta depende do cumprimento das coisas. Se ele anuncia o que vai acontecer e não acontece, então já ninguém precisa mais parar para ouvir o que ele tem para dizer. Talvez ele estivesse preocupado com a sua própria situação. Eu vou ficar mal visto nesta história. E se é o caso, ele, mais uma vez, ele perde a noção de quem é, ele perde a noção do seu propósito, ele perde a noção da sua função, que era simplesmente anunciar a palavra do Senhor e viver para a glória. Certamente o que ele mostra aqui, irmãos, é um profundo e completo racismo. É um problema de coração. Ele tinha ultrapassado aqueles níveis mais básicos da dificuldade etnocêntrica, está centrado na sua própria cultura. A dificuldade que nós temos de não entender a cultura do outro, ou das vezes achar errada a cultura do outro. Ele tinha ido muito além disto. Ele achava que as outras culturas mereciam a morte. E tudo o que fosse bênção para um povo que não fosse o seu, era errado. Oh, irmãos, que coisa terrível. Ele não era capaz de ter qualquer tipo de satisfação com a bênção que era dada ao outro. E mais uma vez, irmãos, antes da gente passar atestados ao Jonas, vamos olhar para nós, vamos olhar para as nossas culturas, vamos olhar para a nossa responsabilidade. Nós cá em Portugal não gostamos muito quando a Espanha ganha, não é? A Espanha ganha, os espanhóis não deviam ganhar, a gente não gosta que os espanhóis ganhem. Na minha terra de criação, irmãos, onde eu nasci no Brasil. Toda a gente pode ganhar, na Argentina não. Se a Argentina ganhar, correu mal. Nós ficamos mais contentes quando a Argentina perde do que quando o Brasil ganha. É pecado, irmãos. Pecado. Puro e simples. É maldade do coração. É incapacidade de entender quem nós somos. Era a atitude de Jonas. Ele ficou zangado porque Deus ia dar uma bênção a um povo que não era o dele.
E ele achava que este povo tinha que ser eliminado. Mas ele mesmo explica. Veja o que ele diz no versículo 2 e 3, não é? Ele faz aquela oração, Senhor. Senhor. Irmãos, veja que coisa impressionante esta oração do Jonas. O Jonas, quanto mais fala, mais se afunda, não é? A disciplina do peixe tinha durado muito pouco tempo. Ele já tinha esquecido aqueles 3 dias na barriga do peixe. Tinha que ter sido pelo menos uma semana ou 15 dias. 3 dias não deu, não chegou. Ele já esqueceu completamente a sua angústia, ele já esqueceu completamente da sua oração, do seu pedido, a graça que ele pediu para ele. Ele não preocupa que possa alcançar os outros. O profeta se justifica e ele diz, afinal, eu tinha razão de fugir. Tinha razão. Irmãos, não vê a gravidade disto? Ele, no fundo, diz a Deus, eu fugi e tu me castigaste, mas estavas errado, porque eu é que tinha razão de fugir, porque eu sabia que isto ia acontecer. Eu já sabia que isto ia acontecer. Foi por isso que eu fugi, eu tinha toda a razão para fugir. Irmãos, o suplicante humilde, que a gente leu no capítulo 2, não é? Desesperado, a clamar a misericórdia de Deus, dá lugar a um homem rabugento, racista, brigão, arrogante, revoltado, cheio de autojustiça, do pior tipo possível. Ele está muito próximo, irmãos, se já não chegou lá, àquele pecado imperdoável que é a blasfémia contra o Espírito Santo. Quer dizer que aquilo que é de Deus é mau. Que é fechar o seu coração para a ação da graça. Nós temos aqui um exemplo impressionante de como o conhecimento pode não ser suficiente. Conhecimento pode não ser suficiente. Irmãos, ele sabe. E o que ele sabe está correto. O que ele faz é basicamente citar o que o texto da lei dizia. Lá em Êxodo dizia, Senhor Deus, misericordioso e piedoso, tardio em irar-se e grande em beneficência e verdade, que guarda a beneficência em milhares, que perdoa a iniquidade e a transgressão e o pecado. Isto era o que a lei dizia. Ele conhece. A teologia está toda na cabeça dele. Mas afinal, ele tinha fugido porque ele temia o sucesso da missão. Ele fugiu porque ele teve medo do poder da palavra. Ele fugiu porque ele temia o coração gracioso de Deus. Ele tem o conhecimento correto, mas o conhecimento dele levou a conclusões completamente opostas, erradas, diferentes daquilo que Deus queria. Ele não tolera ver o bem do outro. E ele não tolera ver o bem do outro, não percebendo que era para isto que ele existia. A função do profeta era anunciar a palavra de Deus e ver esta palavra resultando, tendo impacto na vida das pessoas. Quando nós dizemos que Jonas foi o missionário mais bem-sucedido da história, tem a ver com o facto de ele ter pregado e a cidade inteira se converteu. Onde é que isso já se viu, não é? Há uma história missionária muito bonita do missionário nas ilhas do Pacífico. E conta a história que em uma das ilhas que ele chegou, diz, não é? Reza a história. Quando ele chegou não havia nenhum cristão. Quando ele foi embora não havia nenhum pagão. Diz a história, não é? Mas certamente aquela ilha não tinha tanta gente quanto Nínive. Então, se ele foi o missionário mais bem-sucedido da história, o que ele devia estar a fazer neste momento era louvar, agradecer, engrandecer a Deus, exaltar ao Senhor, dizer, tu és um Deus extraordinário, tu és um Deus magnífico, tu és um Deus de perdão, tu és um Deus de graça, tu és um Deus que é soberano sobre toda a terra, não só sobre Israel. Louvado seja o teu nome. Em vez disso, ele pede para morrer. Irmãos, é preciso realmente as coisas estarem muito distintas. O que é extraordinário nisto tudo, irmãos, é que este texto inteiro é sobre graça. E a graça que Deus estende a Nínive é tão grande, que sobra para Jonas. Porque o Jonas merecia agora, irmãos, era que Deus simplesmente o fulminasse. Acabasse com ele. Quem és tu? Quem és tu? Pó insignificante para colocar em causa a minha decisão. Mas o que é que Deus faz? É razoável a tua ira? Há justificação para a tua ira? O que Deus pede a Jonas é que ele faça uma autoavaliação. Outra vez, não é? Deus pede novamente a Jonas,
Adão, onde é que estás, Adão? Olha, Adão, olha onde foste parar, Adão. Elias, o que é que fazes aí, Elias? Tens trabalho, estás aqui escondido no deserto. Jonas, há sentido para a tua ira? Veja, irmãos, há ira justificada. A Bíblia nos fala sobre a ira de Deus e ela é perfeitamente justificada. A ira justa tem a ver com o pecado, tem a ver com a glória. A ira correta é a ira sobre o pecado e a ira para a glória. Mas a nossa ira normalmente é errada, porque a nossa ira normalmente existe por egoísmo e impaciência. Nós ficamos irados quando não nos dão aquilo que nós achamos que temos direito de receber, não é? Não, mas você sabe quem eu sou. Você não me conhece de lado nenhum. A mim estão a fazer isto e nós ficamos zangados porque achamos que o mundo é nosso. Nós nos irritamos por impaciência. O Senhor pergunta, o Senhor pede que Ele possa pensar um bocadinho. Jonas, para um pouco. Ouve o que estás a dizer. Reflete. O irmão já reparou que às vezes o trabalho do psicólogo é só esse? O psicólogo às vezes simplesmente repete o que a gente diz, não é? É uma das armas que a psicologia tem e que é muito útil para nos ajudar. Ouve e depois diz, ouve lá, mas é isso que você está a dizer? Não. E a gente quando ouve aquilo que acabou de falar, às vezes fica impressionado. Mas é isso que você está a dizer. Você parece que perdeu a noção das coisas. Pensa um bocadinho. Irmãos, vejam, a arrogância deste homem é tão grande que Deus se dirige a ele e pergunta, há justificativa para a tua ira? E qual é a resposta? Não há. Ele não responde a Deus. Ele simplesmente vira as costas e sai da cidade. É Deus paciente. É Deus paciente. Se fôssemos nós, irmãos, a gente já tinha acabado com o Jonas há muito tempo. É uma lição que nós temos aqui, não é? O Senhor nos chama a estar atentos para a nossa própria ira, não responder precipitadamente, guardar para o outro dia às vezes. Às vezes interpreta-se erradamente a tal história, não se põe o sol sobre a tua ira. A gente tem que ter cuidado na interpretação das coisas, irmãos. Sim, nós não devemos deixar as coisas prolongarem-se, mas também devemos ter cuidado com a resposta precipitada. Às vezes que escrevemos uma mensagem, a melhor coisa era deixar ali guardadinha para ler no outro dia. Porque só fazer isto, no outro dia vou ser, não posso mandar esta mensagem, está dura demais. Pois é, mas ontem eu teria mandado. Então, guarda no rascunho, espera um bocadinho, não se precipite. É justificável a tua ira. E diz o texto que ele sai para o lado oriental, ele tinha entrado pelo sul, naturalmente ele saía pelo outro lado, foi para as montanhas olhar, ele está à espera que tudo seja destruído e Deus continua a mostrar a sua soberania. Nesta história nós vemos a soberania de Deus sobre a natureza. Desde o oceano, que está na mão de Deus, Deus faz a tempestade e usa o monstro marinho, até o pequenino verme, não é? Tudo está na mão de Deus. Os irmãos reparam? Que coisa linda. O Senhor é capaz de mover o mar inteiro e levantar uma tempestade fenomenal que o barco não tem como resistir. Deus é capaz de movimentar um grande peixe, suficientemente grande para engolir Jonas e mantê-lo vivo dentro da sua barriga. O mesmo Deus é capaz de pegar um vermezinho. Anda cá, eu tenho um trabalho para ti. Anda cá. Irmãos, o verme está a trabalhar para Deus. Os irmãos viram nesse texto? Eu não valho nada, eu sou um verme. O verme também trabalha para Deus. Deus pega o vermezinho para ir fazer o seu trabalho, ele vai lá e faz o trabalho que Deus tinha para ele fazer. Extraordinário, irmãos. Não é? Coisas tão pequeninas que o texto bíblico vai nos mostrando e que são extraordinárias. Deus dá uma bênção primeiro e Deus dá uma bênção para fazer um teste. Às vezes, o teste pode ser uma bênção. E é impressionante, porque o Jonas é um fulano que não tem medida, ele não conhece o meio, irmãos, ele só conhece a extrema e a outra extrema. Ou ele está tão irritado que quer morrer, ou ele fica feliz de andar aos saltos, não é? O texto diz que ele ficou feliz em extremo, porque Deus fez nascer uma planta, há várias possibilidades de interpretação desta planta, a boboreira, cabaceira, trepadeira, há várias possibilidades. Era uma planta que deu alguma sombra, pronto. Aquela região é muito quente, a zona de hoje do Iraque é muito quente e ele, pronto, teve ali algum conforto. E ele ficou extremamente feliz por causa da planta. E o contraste do que está a acontecer é chocante. Mas o que é que nos traz alegria? O que é que nos traz alegria? O que nos traz alegria diz muito sobre quem somos. Para Jonas, a alegria só vem quando as coisas são profundamente
só suas. Ele é do egoísmo absoluto. Ele é egocêntrico. A vida, o universo, não gira à volta de nada a não ser ele. O Sol, não. O Sol é uma estrelinha. O centro do mundo sou eu. Ele é o centro do mundo. E quando as coisas não são para ele e não são benéficas para ele, não prestam. Quando é para ele, é tudo uma maravilha. Ele fica numa felicidade exuberante. Mas é claro que esta plantinha era apenas um teste. Ela veio para testar e à noite o Senhor mandou o verme e no outro dia tinha ido embora, irmãos, porque quando as nossas alegrias são causadas por coisas tão fúteis quanto esta, nós também estamos suscetíveis a mudanças de humor tão profundas quanto as do Jonas. Já repararam que as pessoas mudam de humor com muita facilidade? Passam da depressão para a euforia, parece que... Porque aquilo que marca os seus corações é fútil, é insignificante. E isso muda muito depressa. Quando as nossas alegrias são baseadas, irmãos, em coisas seguras e profundas, quando a nossa alegria está no Senhor, quando a nossa alegria está baseada naquilo que o Senhor nos dá de seguro, não muda assim com tanta facilidade. Mas já, se é no Senhor, não vai mudar nunca, porque o Senhor não muda. Mas o homem moderno que baseia a sua felicidade em coisas insignificantes tem mudanças de humor absolutas, porque as coisas mudam de um momento para o outro. E o Senhor trouxe o vento. Em princípio, seria o siroco, conhecido por este nome. É um vento extremamente quente, terrível. Quem já viveu próximo ao deserto sabe o que estamos aqui a falar. Aquele vento, irmãos, lembro-me das vezes em que batia o vento do Saara, irmãos, a gente preferia que não ventasse, porque o vento parecia um bafo quente, não é? E o Jonas, mais uma vez, se foi abaixo, e assim como ele tinha se animado, ele novamente ele se entristece, ele pede a Deus para morrer. E Deus insiste na autoavaliação. Jonas, presta atenção. Há justificativa para o que tu estás a fazer, mas ele é teimoso, é rabugento, ele finca o pé e diz, tenho justificação, sim senhor, não é? Irmãos, parece claramente um miúdo, não é? Uma criança rabugenta. Eu tenho. É isso que ele está a fazer. Eu. Mas veja, irmão, que outra lição que é importantíssima aqui. É possível estar próximo do Senhor e continuar cego. Há um exemplo, o máximo de todos. Judas Iscariotes andou 3 anos com Jesus. Deus feito homem. 3 anos com ele. E ao fim de 3 anos o traiu. Por míseras moedas de prata. Jonas não está em primeiro, mas está ali a lutar pelo segundo lugar, não é? Tão próximo. Ouve o Senhor falar ao seu coração. É liberto de forma extraordinária. Tão perto da revelação. E continua cego. A lição, irmãos, desta história que se encontra nos versículos finais expressam o coração de um Deus paciente, benevolente, misericordioso. A grande lição do livro de Jonas é uma lição da graça e da responsabilidade. Graça de Deus, responsabilidade do povo. Deus, na sua graça, Ele quer fazer a diferença na humanidade. O homem se afastou voluntariamente, mas a missão de Deus, não é nossa. A missão de Deus é recuperar a humanidade. Mas para esta missão Ele usa instrumentos. Nós somos instrumentos. Israel era um instrumento do Antigo Testamento. O povo tinha sido separado, tinha sido liberto para servir de exemplo do que Deus fazia. É um Deus que livra da escravatura. O povo tinha recebido a lei para que, através do cumprimento desta lei, vivesse com uma ética tão superior que os outros povos olhassem e dissessem, uau, este Deus é o Deus que nós queremos. Era a função de Israel. O que é que Israel fez? Achou que Deus os tinha salvo porque eles eram melhores do que os outros. E a lei tornou-se um fardo. O povo perdeu a noção da sua eleição. E não cumprindo a sua função, ainda se tornou um povo xenófobo, que odiava os outros povos. Na época do Novo Testamento, os romanos irão escrever que os israelitas odiavam a raça humana.
É o que nós encontramos no livro de Jonas. Jonas não tinha percebido qual era o plano de Deus e qual era a sua função. Se ele tivesse entendido, ele tinha ficado felicíssimo. Deus o mandou para poder dar a oportunidade de arrependimento a Nínive. E quando isto aconteceu, ele devia ter ficado: oh Senhor, que maravilha! Tu usaste-me, eu fui instrumento nas tuas mãos. Continua a usar-me. Mas ele não entendeu. Se Nínive tinha cerca de 600 mil habitantes, como se calcula, estes 120 mil aqui citados provavelmente eram crianças que ainda não tinham capacidade para discernir o direito do esquerdo aqui é o bem do mal, não tinham ainda noção clara, não tinham ainda responsabilidade do seu pecado. Ora, Deus tinha dito a Abraão que se houvesse 10 justos em Sodoma, ele não destruía a cidade. Então ele não ia poupar Nínive se havia 120 mil crianças que ainda não tinham discernimento e responsabilidade pelo seu próprio mal. Então o Senhor vai poupar esta cidade. E esta é a lição maior deste livro. A compaixão de Deus seria estendida até aos animais, porque eles tinham sido envolvidos pelo pecado do homem. E esta é a grande mensagem que este livro tem para nós. Para a Igreja de Jesus, Jonas, irmãos, é um livro missionário. Este é um livro que nos fala sobre a nossa missão como igreja, a missão de Deus para nós. A igreja, como Jonas, pode se envolver de tal maneira com a sua própria cultura e vida interna que perde o foco e olha para as pessoas do mundo com crítica, não é? Com censura, com irritação. Irmãos, nós não podemos olhar assim para o que está perdido. O que está perdido, está perdido. Se você viu um cego em direção a um abismo, vai ficar o quê? Zangado com ele? Mas que é grande idiota, pá. Então um abismo e você está caminhando para o abismo. É mesmo estúpido. Estúpido é você que está a ver o outro que é cego caminhar para o abismo e ainda lhe chama nomes. Pare de chamar nomes. Vá lá e faça a sua parte. Irmãos, a nossa função não é censurar o mundo. Nós temos que anunciar o pecado. Temos que dizer ao mundo que está em pecado para que eles possam ser chamados e alertados. Mas a nossa função principal não é acusar, isso é a função do inimigo. Nossa função é de falar da graça. Não cairmos na mensagem de Jonas, que é só uma mensagem de condenação absoluta, mas falar, realmente somos condenados. Nós, não só eles, estamos condenados por causa do nosso pecado. Deus, na sua graça, nos oferece a salvação através de Jesus. Esta é a mensagem deste livro para nós. Alvos da graça, nós. Delegados com a missão, nós. Assumimos a nossa responsabilidade com alegria, com satisfação. O privilégio de sermos capacitados pelo Senhor para ver acontecer nas vidas das pessoas aquilo que aconteceu com os ninivitas. Consciência de pecado, mudança de atitude, conversão ao Senhor. Ide e pregai. É a mensagem deste livro. E é o que nós vamos cantar no fim deste culto. Ide e pregai, em nome do Senhor Jesus. Erguei os olhos para ver que é tempo de ceifar. Vamos ficar de pé, irmãos. Deus sempre cumpre o que nos diz, e em toda circunstância a graça e força nos dará, para que o mundo creia e pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia já. Pregai a Cristo, só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Pregai em nome do Senhor Jesus, secai os olhos, consolai tristeza e de restaurai
sofredor, seu fardo Deus aliviará, sua graça bastará para que o mundo creia e lhe pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia já. Para que o mundo creia e lhe pregai a Cristo. Só nele há perdão, só nele há poder, para que o mundo creia em Deus. Amém. Depois do pós-lúdio, os irmãos irão esperar para sermos guiados à saída. Não podemos hoje realmente perder muito tempo ali a conversar. Infelizmente, temos o horário para chegar em casa. Se algum irmão não tem a carta, não levou na semana passada e acha que precisa, ainda temos ali algumas cópias, o irmão pode levar. Até onde eu ouvi, não houve dificuldades na semana passada. A hora que saímos daqui ainda é uma hora útil para podermos chegar a casa. Vamos pedir ao Senhor que nos dê consciência daquilo que ouvimos da sua palavra e também nos use como seus instrumentos nesta semana que começamos. Pai, obrigado porque Tu és um Deus de tanta graça. Ó Senhor, a Tua paciência conosco é impressionante. Nós só podemos Te agradecer e Te louvar por ela. Dá-nos consciência, Senhor, do privilégio extraordinário que nós temos de ser testemunhas, de brilhar, de mostrar a Tua graça e o Teu perdão e alcançar aqueles que ainda não te conhecem. Nós te pedimos isto em nome de Jesus. Amém.